Olá, estamos dando o início a mais um encontro do Grupo Aulas da Vida. Meu nome é Pedro e sejam todos bem-vindos. Os nossos encontros são semanais e podem ser acompanhados presencialmente. E também estão disponíveis online, com as transmissões sendo feitas pela Rádio e TV SEAC de Bauru. Essa semana, que é a Semana da Pátria, vamos falar sobre o tema Como contribuir para a sociedade do futuro, já que somos responsáveis pelo nosso desenvolvimento pessoal e também pela melhoria da nossa sociedade e do nosso país, onde estamos temporariamente vivendo, mas que assumimos o compromisso de fazer um mundo melhor. Somos parceiros da espiritualidade para a evolução do mundo. Mas antes, como de costume, vamos fazer uma pequena prece pedindo a assistência de Deus e dos bons espíritos. Senhor, nosso Deus, pedimos que nos ampare nesse momento de estudo e de reflexão, para que possamos absorver a sua bondade e amor. Traga a luz, Senhor, para os nossos pensamentos, que possamos encontrar o equilíbrio em nossas vidas e o alívio para os nossos sofrimentos. Jesus, Mestre querido e governante desse planeta, pedimos também o seu auxílio para que possamos aprender mais sobre o seu Evangelho e levar o compromisso de amor e misericórdia para todas as pessoas. Nos auxilie, Mestre, a sermos o passaporte da sua luz para o mundo. Com o apoio dos bons espíritos, que possamos construir uma sociedade mais justa, fraterna e amorosa. Inspira-nos, Senhor, a sermos mais bondosos e caridosos, levando a sua paz aos lares das pessoas que nos ouvem nesse momento. Que juntos, unidos em seu nome, possamos assumir o trabalho no bem e contribuir para a melhoria nos relacionamentos de todas as pessoas. Que assim seja. Bom, como eu estava dizendo na abertura, o tema de hoje é como contribuir para a sociedade do futuro. E vamos começar a explorar o assunto trazendo um trecho do Evangelho que diz o seguinte: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Essa é uma recomendação que está na carta do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 7. Paulo recomenda a generosidade para com os outros, lembrando que o que nós semeamos, nós colhemos. Se somos bondosos, colhemos a bondade. Se semeamos a alegria, colheremos a felicidade. Mas se semearmos a ganância, colheremos a mesquinharia. Se semearmos o mal, colheremos de volta o mal que plantamos. Estamos aqui na Terra para aprendermos a semear e seremos responsáveis pela nossa colheita. Se queremos um país melhor, temos que contribuir para o seu desenvolvimento e progresso. O trabalhador recebe pelo que cultiva e pelo esforço que faz para conseguir o melhor para si e para os outros. Paulo nos lembra que Deus é generoso e que retorna em abundância as boas obras. Mas precisamos contribuir para receber as dádivas de Deus. Se não trabalhamos, ou seja, se não oferecemos o nosso melhor, como podemos esperar receber alguma coisa? Se não houver esforço de nossa parte, como esperar a generosidade de Deus? Enfim, se não fazemos a nossa parte, como esperar que a espiritualidade nos auxilie? A nossa felicidade depende da nossa semeadura. Portanto, devemos vigiar o que plantamos. Outra coisa que é importante e que Paulo nos lembra nessa carta
é que ele nos pede que cada um contribua segundo propôs no seu coração. O que isso significa? Isso quer dizer que cada um de nós deve oferecer aquilo que lhe é possível, dentro daquilo que consiga fazer com alegria de coração. Devemos contribuir com alegria, com felicidade. Devemos oferecer qualquer serviço, qualquer doação, com um sentimento de paz e tranquilidade. Devemos cultivar um sentimento de alegria, de felicidade em poder contribuir. Não devemos fazer uma contribuição, uma doação com o coração contrariado, apenas por obrigação. Qualquer doação que fizermos deve estar carregada de amor. Mais do que matéria, o importante são os sentimentos que estão impregnados na nossa doação e no nosso gesto. Mais do que o dinheiro, do que o alimento, do que as roupas, do que os objetos que estamos doando, o amor que vai em nosso gesto é o que as pessoas recebem e que renovam a sua fé em Deus. Por isso que nós dizemos que qualquer contribuição deve estar carregada de amor, para que ela atinja o objetivo que é auxiliar materialmente, mas também espiritualmente. Quando Paulo diz que Deus ama ao que dá com alegria, ele está nos lembrando que as pessoas são felizes quando podem contribuir por amor. Ou, em outras palavras, Deus ama quem auxilia o próximo. Deus ama a quem faz a caridade por amor ao próximo. A quem já compreendeu que fazer as coisas por amor é muito mais importante do que fazer por obrigação. Porque muitas vezes nós fazemos as coisas por obrigação porque queremos ser vistos, porque queremos ser lembrados pelas pessoas, porque nós queremos o respeito da comunidade, e que nos leva a agir por orgulho e vaidade. E é preciso colocar amor naquilo que nós fazemos, porque o amor é que de fato vai chegar até as pessoas e despertá-las para a fé em Deus. Então, quando colocamos amor nas nossas atitudes, nós estamos também renovando a fé em Deus, tanto a nossa própria fé, como também estamos cultivando a fé nas outras pessoas. É amar as pessoas como irmãos, amar fraternalmente, desejando o melhor para todas as pessoas. É claro que nem sempre nós conseguimos fazer as coisas com amor. Muitas vezes a nossa razão faz com que a gente tome alguma atitude. Muitas vezes fazemos o bem porque achamos que aquilo é o certo a se fazer, porque a nossa consciência está nos cobrando, porque as pessoas estão nos pedindo. Então, muitas vezes nós somos pressionados a tomar uma atitude de bondade. Mas nós temos uma fé que ela é raciocinada, e com a fé raciocinada, muitas vezes vamos tomar decisões que são racionais e que deixam o nosso coração em conflito, porque a razão nos diz que o correto a ser feito é isso. Mas o coração às vezes não se sente confortável nem tranquilo para realizar. Será que eu estou realmente fazendo o que é o correto, o que é o necessário, o que é o melhor? Então, muitas vezes a gente tem esse conflito interno e tudo bem. Por isso que Kardec nos convida para a fé raciocinada, para que a gente faça uma reflexão e pense sobre os prós e contras de tudo aquilo que a gente faz e realiza, para a gente verificar se aquilo que nós estamos fazendo vai ter um resultado melhor no futuro, tanto para mim quanto para as outras pessoas. Então, colocar amor no que se faz pode começar como uma obrigação,
mas com o tempo pode se tornar um hábito saudável de quem entende que a razão e emoção devem caminhar juntos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 13, os Espíritos nos lembram que a fé fortalece a caridade. Sem a fé, para sustentar a prática do bem, é difícil manter a felicidade. É difícil ter alegria em praticar o bem. Sem a fé, para nos sustentar, muitas vezes nós fracassamos. Deus nos criou para sermos felizes. Entretanto, a felicidade não está nos prazeres materiais, mas na prática do bem. Os Espíritos nos lembram que hoje, para sermos cristãos, é necessário não o sacrifício como um mártir sendo devorado por leões, como era no circo romano, mas que nós precisamos sacrificar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Nós temos que sacrificar os nossos desejos pelos prazeres materiais, por curtir os bens materiais, para usar da nossa razão e entender que a prática do bem, respeitar as leis de Deus, é o caminho que nos conduz para a felicidade. E o problema está justamente aí. Nem sempre estamos dispostos a fazer sacrifícios. É difícil nós deixarmos de curtir a vida, deixarmos de curtir os prazeres materiais. É difícil para nós fazer esse sacrifício, porque o mundo todo à nossa volta diz que temos que viver ao máximo, que temos que curtir a vida ao máximo, que temos que aproveitar tudo ao máximo. Então, por que eu vou deixar de curtir a vida? Por que logo eu vou deixar de usufruir os bens materiais que eu lutei tanto para conquistar? Por que na minha vez eu tenho que ser solidário, enquanto que todas as outras pessoas estão curtindo o mundo egoisticamente? Emmanuel nos orienta que é preciso mais coragem para vencer a si próprio do que para vencer os outros. É preciso muito mais força para vencer o egoísmo em nós mesmos do que o egoísmo que está nas outras pessoas. Então, nós temos que lembrar que o que as outras pessoas estão fazendo é problema delas. Cada um vai responder pelos seus atos e por tudo aquilo que está fazendo e realizando. Mas nós temos que vencer as nossas dificuldades, temos que vencer as nossas paixões e temos que buscar, então, força em nós mesmos para vencer o nosso egoísmo. Porque a nossa felicidade está em ajudar as outras pessoas. Muitas vezes nós achamos que a felicidade está em curtir os bens materiais. Mas os bons espíritos nos lembram que o egoísmo é a negação da caridade e é o maior obstáculo para a felicidade dos homens. Se nós realmente quisermos ser felizes aqui na Terra, nós temos que extirpar o egoísmo para que o planeta possa evoluir. Emmanuel nos lembra que primeiro é preciso extirpar o egoísmo do nosso coração, que nós não devemos nos preocupar com as outras pessoas, porque cada um de nós vai colher aquilo que está semeando. Cada um de nós é responsável pelos seus atos. Eu respondo pelos meus atos, pelos meus pensamentos, pelas minhas atitudes. E se eu deixo de praticar o bem por egoísmo, eu vou responder por esse egoísmo. Então eu não tenho que me preocupar com o que o mundo está dizendo, mas eu tenho que me preocupar com a minha consciência e com o meu coração. Se eu extirpar o egoísmo do meu coração, estarei mais próximo de Deus e da felicidade.
Por isso, os espíritos nos lembram que, para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Precisam de homens que já entenderam seu papel aqui na Terra. Precisa de homens que saibam usar a sua inteligência em favor da humanidade. E isso também é um crescimento moral. Nós temos um trecho do Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 21, no item 9, que diz o seguinte: a ciência já tem nos ajudado a avançar intelectualmente. O rápido avanço das tecnologias nos forçam a estudar e aprender todos os dias. Estamos constantemente aprendendo e somos, então, impulsionados com os avanços científicos e tecnológicos. Mas, e aí é o que o trecho nos lembra, cada reencarnação o homem progride lentamente. Então, nós temos sim que nos preocupar em desenvolver a nossa intelectualidade, a nossa inteligência, a gente deve se empenhar em trabalhar, em pagar as nossas contas, em sobreviver. Mas nós temos que lembrar também que o progresso precisa não só da parte intelectual, mas também da parte moral. E quando nós queremos crescer intelectualmente e moralmente, esse crescimento, esse progresso é muito lento, quase imperceptível, dizem os espíritos, em uma única reencarnação. E nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. Uns progridem mais rapidamente, enquanto outros progridem mais devagar. Algumas pessoas andam rapidamente, outras mais lentamente. Algumas pessoas conseguem progredir sozinhas, outras precisam da ajuda de outras pessoas. Então, cada um de nós tem um tempo de evolução e uma forma diferente de evoluir. Uns com mais rapidez, outros com mais dificuldade, mas todos nós estamos evoluindo. Todos nós estamos dando um passo de cada vez. E são pequenos passos que vão fazendo a nossa caminhada na evolução. Os que estão mais avançados ajudam os demais, seja pelo contato social, pelas relações familiares, pelas relações de trabalho. É nas interações humanas em sociedade que influenciamos e somos influenciados. Os que já aprenderam mais auxiliam aqueles que sabem menos. Aqueles que têm mais recursos auxiliam aqueles que têm menos recursos. Mas e moralmente? Será que também nós estamos progredindo? Será que nós estamos caminhando? Ou será que nós estamos estacionados? Como é que eu faço para perceber se moralmente eu já estou caminhando? É só observar o mundo que está à nossa volta. As pessoas estão mais honestas, solidárias, colaborativas? Nós conseguimos perceber nas nossas relações que nós estamos mais amorosos, mais fraternos, que nós auxiliamos e somos auxiliados, que nós nos empenhamos para oferecer o nosso melhor nas relações que nós temos, nas interações que nós temos com as pessoas? Ou será que nós estamos sendo egoístas e tentando levar vantagem em qualquer oportunidade? Provavelmente, se fizermos uma avaliação sincera, vamos perceber que existe um descompasso entre o progresso intelectual e o progresso moral. Muito provavelmente nós vamos perceber que o progresso intelectual está ocorrendo mais rápido e com maior intensidade do que o progresso moral. Mas os espíritos nos dizem que isso é um processo natural, que tudo bem. No capítulo 8 do Livro dos Espíritos,
nós aprendemos sobre a lei do progresso. Os espíritos nos explicam que o desenvolvimento intelectual pode conduzir ao progresso moral. Então, como o desenvolvimento intelectual garante a nossa sobrevivência, como ela garante, né, o nosso instinto de sobrevivência, é natural que a gente invista mais no nosso desenvolvimento intelectual, porque vai nos trazer conforto e bem-estar. Mas à medida que nós vamos crescendo intelectualmente, isso também pode nos ajudar a compreender melhor as diferenças entre o bem e o mal. Utilizando da nossa inteligência e do nosso livre-arbítrio, nós podemos aumentar a compreensão e entender a responsabilidade dos nossos atos. Com uma melhor compreensão entre o bem e o mal, temos mais consciência que as nossas atitudes e as nossas ações têm um impacto direto sobre a vida, sobre a nossa vida e a vida das pessoas à nossa volta. Nem sempre o desenvolvimento intelectual conduz de imediato ao progresso moral. Temos aí muitos exemplos na história da humanidade de líderes que eram inteligentíssimos, mas que conduziram a população à guerra e ao flagelo. Muitos homens, por orgulho, vaidade, cobiça, utilizaram da sua inteligência para fazer o mal. Na história tanto mais antiga quanto mais recente, está repleta de homens que, apesar da grande inteligência, utilizaram para fazer o mal. Santos Dumont, por exemplo, foi uma dessas pessoas que usou a sua inteligência para transportar o homem mais rapidamente de um local para o outro, criando o avião. Outros homens se apropriaram dessa ideia e, ao invés de ajudar num transporte mais veloz, utilizou para jogar bombas e matar outras pessoas, o que levou Santos Dumont a uma profunda depressão. Então, nós temos a utilização da nossa inteligência sendo utilizada tanto para o bem quanto para o mal. Nós temos exemplos de pessoas que utilizaram a sua inteligência tanto para o bem quanto para o mal. Quantas autoridades e quantos gestores utilizam a sua inteligência para enganar e desviar recursos? Quantas pessoas não utilizam o que aprenderam para enriquecer ilicitamente, para levar vantagem sobre outras pessoas? Quantas pessoas não pregam a honestidade e são pegos em atos de corrupção? Então, esse descompasso realmente existe entre o progresso moral e o progresso intelectual. O progresso moral nem sempre acompanha o progresso intelectual. Mas nós temos que lembrar que nós estamos progredindo. Se nós olharmos e pensarmos nas relações e nas nossas leis e na justiça e tudo mais, nós vamos verificar que muitos avanços já foram feitos. É claro que nós gostaríamos que muito mais avanços já tivessem ocorrido. E nós gostaríamos que as nossas leis fossem tão justas quanto as leis de Deus. Mas o homem progride e progride lentamente. Porque progredir é uma lei de Deus. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre em frente. Mas, às vezes, é necessário que um abalo físico ou moral venha para transformar a humanidade e fazê-la progredir mais rapidamente. Um abalo físico pode ser um desastre natural, pode ser um furacão, um tsunami, um vulcão, pode ser um terremoto.
mas nós temos também outros que são morais, que são crimes que acontecem, assassinatos, injustiças que são cometidas, que despertam a sociedade para a mudança. Recentemente, nós temos aqui a pandemia, que nós fomos pegos de surpresa e muitas pessoas vieram a desencarnar. Foi um abalo que trouxe uma reflexão. Será que nessa pandemia nós trabalhamos para ajudar as pessoas nas suas necessidades? Será que nós vimos na sociedade um esforço de bondade e amor ao próximo? Será que as pessoas estavam preparadas para uma situação como essa e reagiram com solidariedade e amor, com fraternidade? Será que nós procuramos vencer este abalo oferecendo o nosso melhor? Ou será que nós vimos muito egoísmo e muita ganância? Onde pessoas tentando ganhar dinheiro em cima do desespero alheio, muitas vezes cobrando mais caro por alimentos, medicamentos, insumos e materiais. Será que nós não vimos pessoas falsificando produtos para ganhar dinheiro em cima do desespero da população? Então, muitas pessoas durante a pandemia quiseram tirar vantagem de outras pessoas ao invés de oferecer o seu melhor. Então, nós percebemos que, apesar dos cientistas se juntarem para criar uma vacina o mais rápido possível, apesar de muitos países se juntarem para encontrar medicamentos e soluções o mais rápido possível, muitas pessoas quiseram tirar vantagem. E aí nós vemos que, enquanto humanidade, nós temos muito a evoluir moralmente. A pandemia mostrou que muitas pessoas ainda estão egoístas, orgulhosas, ambiciosas, e isso é o maior obstáculo ao progresso. Na questão 785, os espíritos nos explicam que o orgulho e o egoísmo atravancam o progresso moral. São eles que dificultam o progresso da humanidade. O orgulho e o egoísmo são chagas na humanidade que precisam ser eliminadas para que o progresso moral ocorra. O progresso intelectual caminha sempre, e parece que não tem problemas para ganhar força. Mas o progresso moral, esse sim, encontra muitas dificuldades para avançar entre nós. Mas à medida que a humanidade evolui, percebe que não é possível ser feliz se não praticar o bem. À medida que a humanidade evolui, percebe que existe uma felicidade infinitamente maior e mais durável quando se pratica o bem. Então, quando refletimos sobre o tema de hoje, que é como é que eu posso contribuir para a sociedade do futuro, o que nós podemos observar é que nós temos que eliminar o orgulho e o egoísmo da nossa vida. Nós podemos contribuir agindo, tomando atitudes coletivas enquanto sociedade, e nós também podemos tomar atitudes enquanto indivíduo. No coletivo, nós atraímos espíritos para a Terra com a missão de renovar e ajudar no aperfeiçoamento das leis e da justiça. E individualmente a humanidade progride quando as pessoas se aperfeiçoam, pouco a pouco, e se esclarecem, e levam esse progresso para as demais pessoas. Então nós vimos que quando nós, enquanto grupo social, enquanto um grupo coletivo, enquanto um povo, enquanto nação,
nós fizermos o esforço para que na nossa sociedade seja mais justa, mais responsável, mais fraterna, nós vamos atrair para nós pessoas e espíritos que têm essa missão de contribuir para as leis do amor e da justiça. Por outro lado, nós temos que lembrar que também cada um de nós, individualmente, também consegue fazer com que o mundo se torne um lugar melhor. Se olharmos para a nossa vida, para o nosso passado, até o nosso presente, se fizermos uma revisão da nossa vida, vamos perceber que nós já nos modificamos, que nós já mudamos muita coisa em nossa vida, que já aprendemos algumas lições, que ainda erramos em outras, mas já somos melhores do que já fomos no passado. Assim que nós tomarmos consciência da nossa capacidade de se aperfeiçoar e de melhorar o nosso pequeno universo, que é o mundo que nos rodeia, seremos capazes de melhorar o nosso planeta. É através das nossas pequenas atitudes no dia a dia, com as pessoas que nos são próximas, que é o nosso pequeno mundo, que nós vamos tomar melhores atitudes, fazer melhores escolhas, para que isso se reflita em todo o planeta. O planeta está em processo de transformação. Cabe a cada um de nós ajudar para que ele, de fato, se transforme em um planeta de regeneração. E como é que eu posso contribuir, então, para essa sociedade do futuro? Como é que eu posso contribuir para a melhoria do planeta? Fazendo o meu melhor hoje. Procurando contribuir para o aperfeiçoamento das outras pessoas, para o crescimento das outras pessoas que estão à minha volta. Eu devo ajudar as pessoas que estão próximas, a minha família, os meus amigos, os meus colegas de trabalho, as pessoas que convivem comigo. Através da minha bondade, do meu empenho, nós vamos crescer e ajudar as outras pessoas a crescerem. Na questão 877, Kardec pergunta: a necessidade para o homem de viver em sociedade lhe ocasiona obrigações particulares? Ou seja, o homem vive em sociedade e, por viver em sociedade, isso faz com que ele tenha alguma obrigação? E os espíritos vão nos responder que sim, que a primeira de todas é respeitar o direito dos seus semelhantes. Então, se nós queremos uma sociedade melhor e nós vivemos numa sociedade, e para que ela seja mais justa, nós precisamos agir com justiça. Nós precisamos respeitar os direitos das outras pessoas. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. No nosso mundo, onde tantos homens praticam injustiças, muitas vezes essas injustiças acabam desmotivando as demais pessoas para que façam a coisa certa. Quando nós ligamos a TV e vemos tanta roubalheira, tanta picaretagem, tanta falta de vergonha, muitas vezes nós ficamos desmotivados a fazer a coisa certa. Mas nós temos que lembrar que o que as pessoas fazem de errado não nos diz respeito. Que nós vamos prestar contas de tudo aquilo que nós fazemos. Então, o que nós devemos fazer em primeiro lugar é ignorar o que as outras pessoas estão fazendo, mas pensar que nós temos um papel nessa sociedade e que nós temos o compromisso de fazer com que o lugar em que nós estamos vivendo nessa reencarnação seja o melhor possível. Quando nós escolhemos lá na espiritualidade que nós iríamos viver aqui no Brasil,
nessa reencarnação, nós assumimos o compromisso de tornar essa nação um país melhor para que todos possam viver. E isso nós vamos fazer respeitando os direitos de cada cidadão e fazendo com que a nossa sociedade seja cada vez melhor, porque cada um vai fazer o seu melhor. É fundamental que nós pratiquemos os nossos direitos, mas também que nós respeitamos os direitos das outras pessoas. Então, é fundamental exigir os nossos direitos, mas também respeitar os direitos e deveres. Então, nós temos direitos e deveres em sociedade que devem ser respeitados. Ora, respeitar os direitos das outras pessoas e cumprir com os nossos deveres não é algo extraordinário. Nada mais é do que a nossa obrigação. Muitas pessoas acham que, por estarem cumprindo com seus deveres em sociedade, já estão fazendo muito, quando na realidade estão fazendo o mínimo. Ser cidadão é exercer os direitos e deveres. Muita gente acha que cumprir com as suas obrigações já é o suficiente para merecer um lugar especial no paraíso, quando na realidade nós estamos fazendo apenas o mínimo, que é cumprir com a nossa obrigação. Além disso, devemos levar em conta que nós somos responsáveis por aprimorar a nossa educação, a nossa inteligência, o nosso desenvolvimento intelectual, e também devemos cuidar para que os nossos filhos também tenham uma boa educação, que também cresçam intelectualmente e moralmente. Nós devemos prezar que no nosso convívio familiar nós também tenhamos as atitudes de respeito da cidadania, mas também que nós temos que respeitar as leis de Deus. Nós devemos cultivar em nossos lares tanto a parte cidadã quanto a parte moral, para que nós possamos crescer em equilíbrio e ter uma sociedade melhor para o futuro. Então, pensando nessa sociedade que nós queremos construir para o futuro, nós devemos lembrar que a prática do bem é sempre a nossa melhor escolha. Nós devemos perceber se as nossas realizações morais, se o nosso amparo às outras pessoas, se os nossos conselhos que chegam até as outras pessoas ajudam a amenizar o sofrimento e as dores que existem no mundo. Devemos empregar a nossa energia, a nossa paciência, a nossa resignação, as nossas melhores virtudes para ajudar a todas as pessoas que estão próximas a nós a também crescerem em virtude. Somente assim nós vamos chegar a impedir que o mal se alastre pelo mundo. Nós estamos num planeta ainda de expiação e provas, onde o mal pode ser percebido em todos os lugares. Cabe a nós tomarmos atitudes para que esse mal seja freado e que o bem, a prática do bem, comece a ser implantado em todos os lugares. Nós temos que perceber se Deus não colocou em nossas mãos os meios de fazer com que acabe o sofrimento das outras pessoas. Se Ele não nos deu a tarefa de deter o mal e substituir esse mal pela paz. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos também muitas orientações que nos ajudam a rever as nossas atitudes e os nossos comportamentos. Jesus teve essa missão aqui na Terra de espalhar o amor como um lema de vida.
Então, nós nunca devemos nos considerar como instrumentos de castigo para as outras pessoas. Nós não devemos levar o mal para as outras pessoas. E muito pelo contrário, nós temos que, quando tivermos a oportunidade, empregar todos os nossos esforços para diminuir o sofrimento que existe à nossa volta. Muitas pessoas estão aqui na Terra em expiação e provas, e, portanto, têm um sofrimento muito forte no seu dia a dia. E se nós já conseguimos superar um pouco dessas dificuldades, se nós já conseguimos caminhar com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de equilíbrio, devemos então compartilhar esse aprendizado que a doutrina espírita nos oferece com as pessoas que nos pedem ajuda, que nos pedem amparo e que nos dá a oportunidade, essas pessoas nos dão a oportunidade de praticar a lei do amor e da caridade. Todos nós aqui na Terra temos alguma coisa para expiar, mas todos nós, sem exceção, também podemos nos esforçar para diminuir, para trazer o alívio para as dores e sofrimentos que estão aí à nossa volta. Então, de acordo com a lei do amor e da caridade, nós devemos nos empenhar para que os efeitos dessa lei do amor tragam o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade para as pessoas que estão aqui na Terra. Em resumo, para contribuir para essa sociedade do futuro, devemos evitar a prática do mal. Devemos nos esforçar, sempre que tivermos a oportunidade, para fazer o bem. Devemos usar o ensinamento de Jesus, amar ao próximo, ou seja, fazer ao próximo tudo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Temos que evitar fazer qualquer coisa que venha prejudicar o nosso próximo. Devemos olhar as pessoas com amor e dedicação. Devemos, então, em uma única palavra, amar, aprender a amar, como Jesus nos ensinou. Então, que o Mestre nos ajude nesse propósito e agradecemos a oportunidade de abordar esse tema e tenham todos uma ótima reflexão e que possamos estar juntos em um novo encontro. Que assim seja.